Com Jesus na condução tudo é muito bom. Mas tem os dias maus? Eita, tem os dias maus ou não? Tem. Mas Deus está conosco? Ele é seu Deus? Amém. Então continuemos firmes, amém? Nessa noite, o que veio mais no meu coração para falar nessa noite foi sobre pertencimento. Diga pertencimento. Pertencer. O que significa pertencer? Pertencer significa ser propriedade de, certo? Fazer parte de, ser parte do domínio de. A quem você pertence? Né? Todo mundo pertence a alguém, faz parte de alguma instituição, a algo, né? A alguma organização. E o contrário de pertencimento é anomia. O que é anomia? Anomia é um substantivo feminino que não possui norma, desprovido de leis, sem regras, anarquia ou desorganização. Anomia é o sentimento de não pertencer a nada nem ninguém. Certo, gente? Você pertence a alguém? Você pertence a alguém, igreja? Amém. A igreja é de quem? Deus. Amém. Você é igreja? Amém. Então diga, eu sou de Deus. Eu sou dele. Glória a Deus. Nós vamos citar agora alguns grupos para entender melhor. Um exemplo. A família. Se você tem um sentimento de pertencimento na sua família, você se sente mais seguro, amado, protegido, acolhido. Tem também as responsabilidades, né? Mas como você está ali para tudo, para o que der e vier, que você faz parte, você se sente pertencente daquela família, você está ali para tudo, não é isso? Então, quando você está na sua família e você tem esse sentimento de pertencimento, você é uma pessoa segura, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa amada, acolhida. Um exemplo, eu estava pensando, né? No time de futebol, quem gosta de futebol aqui? Oh, eu levantei a mão, mas não gosto não. Só fico escutando, mas eu não gosto. E aí, no time de futebol, o jogador que pertence àquele time, o que é que acontece? Ele tem que treinar, o que mais? Responsabilidade, disciplina, treinamento e também o que? Renúncia. Porque ele está comprometido com aquela equipe, então ele não manda nele, ele tem que saber os horários certinho dos treinamentos, não é isso? E aí, ele tem que se comprometer, como o irmão falou ali. Agora, se você é um torcedor, você agora não estou falando do jogador, estou falando do torcedor. Se você é um torcedor, ele faz o quê? Veste a camisa, não vou nem dizer que time eu sou, viu? Eu já não gosto de time, não gosto de jogo. Mas minha família, mas já vou logo dizendo, meu pai é vascaíno. Ei, quem é vascaíno aqui? Meu pai é vascaíno. E aí ele treinou a gente tudo para ser vascaíno. Só que eu não gosto de jogo, eu já não entendia nada mesmo, mas eu vestia a camisa sem entender. E participava ali, né? Gol! Ei! Mas não tinha aquilo no coração, né? Então, um torcedor que pertence, que tem esse sentimento de pertencimento, eu sou desse time, ele veste a camisa, faz o que mais? Sempre está informado. Eu estava ali, Emanuel, conversando domingo passado, Ana deu uma carona a gente, e ali, e Emanuel conversando de time, e eu estava sem entender nada. E eles todos empolgados, né? Eles tinham as informações, porque eles gostam, né? E quem gosta e quem se acha tipo, eu sou desse time, né? Tem as informações atualizadas. E aí os meninos estavam lá, atualizadíssimos. Vibra quando faz um gol. O que é que acontece? Faz assim, gol. Não, o Manuel é flamenguista, né? Mas aí quando faz gol, se o Flamengo estiver jogando, gol, fica bem feliz, né? Tem expectativa, não é isso? Quem
pertence, tem esse sentimento de pertencimento daquele jogo, né? Daquele time, fica na expectativa. Ah, não é possível, não é possível. Caiu, levanta. Bateu na trave. Escanteio, eu sei que é escanteio, eu acho. Eu só sei que é quando o jogador vai lá pro cantinho ali, ó, e faz assim e joga, mas não sei o porquê. Mas enfim, é isso, né? E ele gosta sempre de estar falando do time. Time fala e haja os ouvidos pacientes para ouvir. Não é isso, gente? Mas a gente tem que ser paciente com todo mundo, amém? E tem também aqueles também que investem, né? Os sócios, eu conheço, né? Sócios que investem, né? Financeiramente também, né? Então tem tudo, porque a pessoa se sente, não sei se existe essa palavra, pertencente daquele time, né? Ele se acha, ele pertence àquele time, ele tem esse sentimento de pertencimento, então ele se doa. Na academia, um exemplo, você vai lá, você pode estar cansado como for, mas você tem aquele sentimento de pertencimento e você sabe, você até escolhe as roupas, tem um look para cada momento, tem um look para cada sessão. Sessão não, né, gente? Tem um look para cada, como é que fala? Dia ou semana, não sei. Mas você está empolgado porque você se sente pertencente daquele negócio. Então você vai lá, escolhe a melhor roupa, faz encomenda dos looks, não mede esforço, sempre arranja um tempinho porque você se sente, vou usar, gente, eu não sei se existe, mas pertencente àquele grupo. E aí, né, muitos dizem, não, eu vim do trabalho, parará, mas minha academia é sagrada. Saúde, viu? E saúde, como, Ju? Saúde, né? Saúde. E aí, gente, também tem o trabalho. Você faz parte daquela organização. E uma pessoa que tem um sentimento de pertencimento naquele grupo, naquela organização, ela se doa, ela se compromete, ela chega no horário. Ela, se vê um amiguinho, um colega de trabalho desanimado, ela vai lá, não, gente, não, vamos lá. Olha, o que é que você precisa para melhorar? Então ela vai lá, influencia essa pessoa, uma boa influência no trabalho, porque ela tem um sentimento de pertencimento. E na igreja, eu falo isso tudo, na igreja, diga, não pode ser menor ou inferior do que o que foi falado. Então, se você vibra, vibre aqui também. Se você se doe aqui também. Se você se comprometa lá aqui também. Aqui é uma organização mais importante ainda, porque é de Deus. Amém? E nós fazemos parte de um reino. Amém, queridos? E nós estamos aqui, olhem, porque a graça de Deus nos alcançou. Então, sirva, para resumir, sirva com alegria. Se entregue, se doe. Amém? Então, não podemos fazer menos do que isso que foi falado. Tudo, todo o seu esforço, toda a sua dedicação. E como nós temos um dono, como nós pertencemos a Ele, a gente vai ler alguns versículos que comprovam isso, que afirmam isso. Em 1 Pedro 2,9, a gente já conhece, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio, nação, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu e você pertencemos a Ele, porque Ele, diga, nos escolheu. Diga, Ele me separou. Aleluia. Ele se importa. Gente, você veste a camisa, você se empolga, você grita gol, você chega atrasado nos compromissos para assistir um jogo de uma pessoa que nem te conhece, o organizador lá geral, o grandão, nem ele conhece, mas nós estamos falando de um reino, que o rei te conhece, ele te ama. A Bíblia diz em João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Estamos falando de um reino que não tem fim, um reino que é eterno, que você e eu fazemos
fazemos parte, amém? Temos esse dono, ele é conosco, amém? Em Isaías 41:10 fala assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Diga, pois sou seu Deus. Eu o fortaleço. E o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, o Senhor é o seu Deus. Diga, o Senhor é o meu Deus. Diga, o Senhor me chamou. Diga, o Senhor me escolheu. Aleluia. Em Isaías 43:1 fala bem assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, Israel, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Tu és meu. Aleluia. Jesus está dizendo, tu és meu. Então, se você está inseguro em relação a quem você é, às vezes, gente, a gente está na família, a gente está no trabalho, a gente está naquele ambiente, mas a gente não se sente seguro, a gente não se sente que é daquele lugar. Às vezes a gente está em um lugar, a gente está aqui, mas a gente não tem esse sentimento de pertencimento. Se você está num lugar, queira estar, queira vestir a camisa, amém? E Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu te amo, eu te formei, eu te criei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Vista a camisa, vista a minha camisa, vista a minha roupa, amém, queridos? Aonde você estiver, você pertence ao Senhor. Aonde você for, você é dele e ele é seu. Amém? Não se sinta sozinho, não tenha medo. Ele é com você, ele te escolheu. Amém? Amém. Se Deus é o meu dono, deixa eu beber uma aguinha aqui. Se Deus é o meu dono, eu tenho algumas coisas, né, para fazer, digamos, né, ou para ser. Um exemplo, a primeira coisa que Deus quer como meu dono, o que Ele quer de mim, é uma vida de santidade. Diga santidade. Diga, Ele é meu, mas eu preciso me separar. Irmãos, não tem como a gente se misturar. Como se misturar? Olha, em Daniel 1, do 6 ao 17, todo mundo sabe. Daniel estava no meio ali, mas ele não se misturou. E deixa eu ver aqui, no versículo 8 diz que Daniel decidiu não se contaminar. E ele pediu aos chefes dos oficiais para não comer a comida do rei. Ele disse, olha, me dê só vegetais e água. E aí o oficial, a Bíblia diz que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. E o homem atendeu lá o pedido. Aí ele disse, Daniel, mas eu estou com medo aqui. Rapaz, se o rei souber de uma coisa dessa, eu não vou ficar bem, né? Perante o rei. Aí ele disse, vamos fazer assim. Vamos fazer um teste de 10 dias. Daniel falou, vamos fazer um teste de 10 dias. 10 dias a gente comendo, olha, só vegetais e água. E 10 dias os outros jovens comendo a comida do rei. Depois você faz uma comparação, certo? Combinado. Chegou lá, meus irmãos. No dia da comparação, ele viu que Daniel e os amigos de Daniel estavam com uma aparência bem melhor. Uma aparência de saúde. O que eu quero falar aqui com essa história lá de Daniel? Primeiro, se decida a não se contaminar, certo? Se decida, queridos. Deus, Ele quer, sem santidade ninguém vai ver a Deus, a Bíblia diz, né? Então Deus, Ele quer que a gente, você não é meu, se separe para mim. Eu te amo, Jesus se entregou por nós. E Ele quer que a gente também tenha essa vida separada. Mesmo, queridos, estando no meio, a gente não pode se contaminar.
E aí a Bíblia diz, no versículo 9, como foi falado, que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, não é isso? Sabe o que é isso? Quando você decide, Deus, eu quero te adorar, eu quero me separar, Deus abre as portas para você. Deus fez com que aquele homem, mesmo com medo, fosse favorável a Daniel. Então, mesmo queridos, quando você decidir assim, Senhor, eu quero te servir aqui, Senhor, eu quero me separar, eu quero me santificar, Deus vai abrir a porta para você. Deus vai abrir, Deus vai te ajudar. Ah, mas você não sabe, a luta é grande, a prova é grande, a perseguição é grande. Queridos, olhe para a porta que Deus abriu para você. É bem maior do que o que o inimigo está fazendo ao seu redor. Às vezes a gente fica focado, não, mas é a comida do rei, está aqui na minha frente, está me pressionando, está tanta coisa aqui. Você não sabe, só quem sabe sou eu. Mas eu sei uma coisa, irmãos. Eu não sei o que você está passando no seu particular, mas eu só sei de uma coisa: se você se decidir a ser exclusivamente dele, como a Bíblia diz, povo exclusivo, se você decidir ser somente dele, ele vai ser favorável a você, ele vai abrir a porta para você. Amém? Glória a Deus. E aí, depois chegou o dia da comparação. Não chegou o dia da comparação? 10 dias se passaram. Aí Daniel e os jovens que não comeram a comida do rei, e tiveram aqueles que comeram a comida do rei. E aí o chefe viu lá que Daniel e os amigos dele estavam com aparência superior, uma aparência de saúde. E o que a gente pode ver? Que teve diferença. Teve diferença. O que eu quero dizer aqui, queridos, é que tem que ter diferença. A gente pode estar até misturado, mas todo mundo tem que ver a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem, aqueles que são e aqueles que não são. Então, eu e você temos que ser diferente. Amém, queridos? Nossa conduta, né? Às vezes as pessoas mentem para ganhar algum tipo de benefício. Você não pode fazer isso. Você é exclusivo do rei. Deus não quer te dividir com o diabo. Deus não quer te dividir com a mentira. Deus quer você totalmente dele. Amém? Glória a Deus. Se Júnior puder botar aí, por favor. Mateus 6:24. E a Bíblia diz no versículo 17 ainda de Daniel, que Deus deu inteligência e sabedoria para Daniel e seus amigos, e deu para Daniel o dom de discernir os sonhos e visões. Opa! E o que eu entendo, queridos, é que Deus vai fazer você fluir nos dons, aonde Ele te colocou para florescer. Você talvez esteja vendo ali, é só um lugar de perseguição, só um lugar de desonra, só um lugar de tanta coisa que a gente vê, né? Mas Deus está dizendo, eu quero que você floresça aqui, olha. Eu quero te usar aqui. Você está misturado, mas você tem que me mostrar aqui. E às vezes a gente só quer sair, só quer fugir. Deus está dizendo, é aqui. E às vezes a gente fica rodando e Deus está dizendo, é aqui. É aqui que eu quero fazer você florescer. É aqui neste lugar que eu quero que você seja usado por mim. Glória a Deus. É Mateus 6:24. Pode botar aí, Júnior, por favor. Não consegue, não? Mateus 6:24. Mateus 6:24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em Josué 24:15 fala: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Daniel estava decidido. Daniel não queria servir a Deus e participar das iguarias do rei.
Então, assim como Daniel, queridos, Daniel, ele tinha esse sentimento e a convicção, não só o sentimento, mas essa convicção de pertencimento. Ele sabia de quem ele era. Então, ele não deixava qualquer coisa enganá-lo. Ele não era iludido pelos olhos, não era iludido pela boca, né? Então, queridos, que eu e você sejamos como Daniel, decididos, amém? Quando você estiver decidido a se santificar para Deus, a não mentir, não falar palavrão, eu estou falando essas coisas aqui, né? Mas cada um receba do jeitinho que eu peço a Deus que você receba, do jeito que você precisa receber, né? Então, o que você precisa melhorar para Deus se manifestar mais em você? Né? Então, se santifique. Quando você tiver decidido a se santificar, meu irmão, Deus vai abrir a porta em seu favor, como abriu para Daniel. As pessoas vão perceber a diferença em você. E Deus vai começar a te usar. Naquele lugar de impossibilidades, você vai ver como Deus vai te usar. Amém? Deixa eu ver aqui. Outra coisa, que quem serve a Deus, quem serve a Jesus, né? Quem é dele, precisa ter. E é fé. Amém? Além de você ser separado para a santidade, você e eu precisamos ter fé. A Bíblia diz em Hebreus 6,11, fala bem assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, queridos, precisamos, diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. Eu ministrei aqui, Deus, numa ministração do louvor aqui, uma vez Deus ministrou muito forte isso no meu coração, né? E eu acabei passando para a igreja também. Você e eu somos da fé, meu irmão. Somos da fé. Amém? Então, quando alguém chegar para você e de repente você perceber que está faltando fé na pessoa, você e eu somos responsáveis a incentivá-lo, a lançar palavras de fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, se Deus lhe dá uma oportunidade de você estar perto de uma pessoa que está totalmente desanimada, você e eu somos os responsáveis de lançar fé sobre o coração daquela pessoa através da própria palavra de Deus. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você pertence a Ele, você tem que manifestar a fé. Amém, queridos? Em Abacuque 3, do 17 ao 18. Vamos ler lá. Deixa eu procurar. Do 17 ao 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? É um versículo conhecido da gente, mas é algo que a gente sempre tem que estar na nossa mente, né? Tem versículos que tem que estar na nossa mente o tempo todo. Porque são situações que acontecem no nosso dia a dia, a gente diz, eita meu Deus, mas mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Tá tudo dando errado, mas eu vou me alegrar no Senhor, amém? Tá tudo contrário, queridos, mas eu vou me alegrar no Senhor, amém? Tá tudo, Senhor, do jeito que eu não queria que tivesse, mas eu vou me alegrar em Deus, porque eu sei em quem tenho crido, amém, queridos? Então, quando você tem essa convicção de quem você pertence, você crê, você tem uma vida de santidade diante do Senhor. Em Daniel 3, nós sabemos da história também de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses nomes foram dados para ele, mas na verdade os nomes eram Misael, Ananias e Azarias. Misael, Ananias e Azarias. E aí, o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro e disse o quê? Olhe, quando tocar o som,
Pom, 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 pom. Da trombeta. Pam, 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 pam. Tinha que todo mundo se ajoelhar, dona Bispo, imagine. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso, e o rei ficou sabendo e mandou chamá-los. Quando chamou, o rei teve uma conversa e disse: você está sabendo que se vocês não adorarem, vocês vão para a fornalha ardente? Aí eles falaram: sim, a gente sabe disso. E aí ele falou: e quem é que vai livrar vocês? E quem é que vai livrar vocês? Aí os meninos falaram: olhe, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Mas se ele também não livrar a gente só não vai adorar essa estátua de ouro, a gente vai continuar com ele. Sabe o que é isso, queridos? É uma fé madura e é uma dependência. Além da fé, é uma dependência, porque você está dizendo o quê? Se ele também não livrar, não é isso? Às vezes a gente só quer fé para Deus fazer. Fé para ter. Fé para Deus operar. Mas se Deus não operar também? Aí entra a nossa dependência. Deus, a gente crê que o Senhor pode fazer, mas se o Senhor também não fizer, a gente vai aceitar do jeito que o Senhor achar melhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Deus quer, se você serve a Deus, se você pertence a Deus, Ele quer que você tenha fé, mas uma fé madura e uma fé dependente. Amém, queridos? Aquela fé que você diz: Deus, eu vou orar aqui, Senhor, para que o Senhor cure. Mas também tem até aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. E se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Então é isso aí, queridos. Então é uma fé madura. Você está ali, olha, apoiado em Deus e na vontade soberana dele. Tem outra música, só para um pouquinho. Tem uma música que fala assim: cada vez que a minha... Vamos cantar juntos? Elisinha, você pode vir aqui, por favor? Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá uma chance de crescer um pouquinho. Amém. Vamos louvar juntos essa música, Rompendo em Fé. Então, que a sua fé, querido, seja uma fé sólida. Não é aquela fé que qualquer coisinha, se Deus não fizer alguma coisa, você vai... não, vou abandonar Deus. Não, Deus não foi bom comigo, queridos. Olha a fé desses meninos. Olha outra coisa aqui, olha. Deus... Eles falaram isso, né? Aí o que foi que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha. E aí a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou tão enfurecido que mandou aquecer a fornalha 7 vezes. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Quando o rei olhou lá, viu, eles foram todos amarradinhos e viram eles lá soltos, né? E sem nenhum, queimadinho no cabelo, nem nada. Né, queridos? Então, Deus é poderoso. E aí a Bíblia diz que Nabucodonosor, que fez aquela estátua de ouro, sabe o que ele fez? Adorou a Deus, amém? Sabia que a sua fé tem que ser uma fé tão assim, que tem que influenciar outras pessoas, que tem que mostrar Deus, fazer as pessoas louvar a Deus. Sabe que quando Deus que curava um cego, as pessoas começavam a gritar, começavam a louvar, e as outras pessoas também: eita, é Jesus, foi Jesus. Então essa é a nossa fé, amém? Nossa fé tem que fazer as pessoas adorar a Deus. Vamos louvar cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. Desertos e mares
atravesso e me levam pra perto. Minhas provações, de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, que tenhamos essa fé, uma fé parecida com aqueles homens, com a fé daqueles homens. Deus fez, né? Deus pode fazer, mas também se Ele não quiser fazer, Ele sabe, Ele tem razão, como Vilma sempre gosta de falar, Ele tem razão, amém? Amém. Outra coisa, queridos, então, primeiro é o que? Quem lembra? A segunda qual é? Ter fé. Muito bem. E a terceira, Neemias, né? Neemias, ele teve coragem. O que foi que aconteceu? Neemias, ele recebeu uma notícia, ele era o copeiro do rei, e ele recebeu uma notícia não tão boa, que ele recebeu uma notícia dizendo que a terra onde os pais dele moravam estava toda destruída, os muros estavam ao chão, os ferrolhos lá dos portões estavam tudo quebrado, estava tudo uma bagaceira. E aí Neemias fez o quê? Ficou incomodado com aquilo. E Neemias pediu autorização ao rei para ir lá. O rei autorizou e ele foi, né? Quando chegou lá, Neemias começou a trabalhar, colocou um grande líder, Neemias colocou pessoas para trabalhar e teve opositores, né, à obra, que sempre tem, né? Quando você quer fazer alguma obra, sempre tem alguém que diz: rapaz, não comece não, rapaz, isso vai demorar muito, rapaz, por que você não deixa isso para depois? Eita, você vai se cansar muito, ninguém vai querer lhe ajudar. Sempre tem aquelas pessoas que, né, às vezes, né, nesse caso aqui eles não queriam, eram opositores, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que jogam um balde de água fria, né? Mas Neemias, diga, estava decidido. Diga, estava decidido. E aquelas palavras de Sanbalate, Tobias e Gesem não tocaram muito o coração dele, porque ele já estava com o coração cheio de vontade para fazer algo, que era reconstruir os muros. E aí Neemias começou a trabalhar ferozmente. Trabalhava, colocava vigia do lado. Olha, gente, com a mão a Bíblia diz que Neemias disse: olha, com uma mão vocês vão trabalhar, com a outra vocês vão estar com a espada, porque se chegar o inimigo vocês já vão estar prontos, não é isso? Então ele colocava gente lá para vigiar, e aí, gente, ninguém estava disperso naquela grande obra. E até depois, quando estava lá pronto, os homens mandavam já finalizando, né? Os homens mandavam cartas, Neemias, não, Neemias disse: rapaz, eu não vou descer não, porque eu estou fazendo uma grande obra, não quero nem saber o que vocês querem fazer aqui, o que vocês querem. E aí Neemias não deu ouvidos para aqueles meninos, Sanbalate, Tobias e Gesem. E o que eu quero falar é sobre reconstrução. Se você é de Deus, se você pertence a Deus, tem coisas na sua vida que precisam ser reconstruídas, né? E você precisa ter coragem para reconstruir, até porque, gente, quem é de Deus não gosta de bagunça. Neemias ficou incomodado com aquela bagunça que estava na cidade que os pais dele moravam. E aí ele disse: não gosto de bagunça, não gosto de desordem.
Eu sou do rei, eu sou do Senhor. Então quem é do Senhor não gosta de bagunça nem de desordem. E aí Neemias colocou as coisas tudo em ordem. Mas para você fazer isso, você precisa ter coragem para começar de novo. Se você é de Deus e eu, como nós somos, para a glória do Senhor, você precisa, aonde você caiu, você querer começar de novo. Então, o que é que hoje você precisa começar de novo? Cada um sabe. Lembra de onde caístes, né? Então, o que é que você deixou na sua caminhada cristã cair, perder, quebrar? Queridos, Deus quer reconstruir. O que foi? Gente, misericórdia de nós. O que foi que a gente deixou nessa caminhada, queridos? Desmoronar, meu Deus, misericórdia, Senhor. Queridos, a caminhada cristã é uma caminhada linda, mas é cheia de desafios. Tem coisas, queridos, que são quebradas. Tem muros que são desmoronados. Tem coisas, queridos, que acontecem. Às vezes é uma frieza espiritual. Às vezes mesmo é o tempo de oração com o Senhor. Às vezes é aquele costume que você tinha de acordar às madrugadas. E às vezes são tantas coisas, queridos. Deus está dizendo para você: comece de novo. Lembre. E para Neemias fazer isso, queridos, ele teve que deixar lá de servir ao rei. Deixou. Mesmo que você deixe algumas coisas para trás, queridos, comece de novo. Deus está falando com você hoje nessa noite. Comece de novo. Algumas pessoas vão dizer: não precisa ser dessa forma. Não precisa ser tão intenso, não precisa largar tudo. Às vezes é necessário, queridos. O que você precisa deixar de lado para que você mantenha a ordem na sua casa, na sua vida espiritual? O que é que eu preciso deixar de lado para manter minha vida saudável com Deus? E aí, queridos, como a gente falou, viram muitas críticas, né? Muita coisa. Mas você tem essa convicção que você precisa recomeçar, que você é de Deus e que você precisa desse novo começo na sua vida. E Deus está dizendo ali: eu sou com você. Comece de novo. Eu sou a tua força. Eu sou o seu Deus. Eu não te deixo só em nenhum instante. Só confie. Agora vai ter que partir, queridos, da gente. Comece de novo. Faça de novo. Trabalhe com a mão, como Neemias ordenou lá para os trabalhadores. Trabalhe com a mão, com a outra segure a espada. É necessário, queridos, é necessário. A gente está na vida cristã, mas é uma vida cristã abençoada, linda a nossa caminhada, mas é de lutas espirituais também. E para reconstruir, às vezes você tem que estar assim mesmo. Meu Deus do céu, o que é, Senhor, que está quebrado em mim, Senhor? O que foi que eu deixei quebrar, Senhor? O que foi que eu deixei pelo meio do caminho, Senhor? Queridos, talvez você levantou a parede e você disse: Deus, eu vou continuar. Mas você deixou pela metade, queridos. Deus está dizendo: volte, recomece. Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, e Ele vai nos ajudar. Ele é nosso ajudador. Ele está com a igreja. Ele disse que ia edificar a igreja dele. Você é a igreja dele. Você é povo escolhido. Ele te chama pelo nome. Você é conhecido dele. Como nós falamos, né?
Às vezes a gente veste uma camisa de alguém que a gente nem conhece. A gente defende alguém que a gente nem conhece, seja política, seja tanta coisa, né, gente? Mas Deus está dizendo, eu te conheço. O que você faz por mim? O que é que a gente faz, gente? Por essas organizações e por tantas outras coisas aqui que a gente comentou no início, que a gente não faz para Deus, mas que a gente tem condições de fazer. É a doação, é a força, é a dedicação. Então o Espírito Santo, Ele quer, queridos, nos ajudar. E Ele está nos ajudando, porque ai de nós se não fosse Ele. Mas Ele está dizendo, volte. Volte. Nem que você tenha que conversar com pessoas importantes, como Neemias conversou com o rei. Volte, volte. E faça de novo. Recomece. Conserte tudo. Feche as brechas. Os inimigos ficaram furiosos, porque não tinha brechas. Neemias não deixou nenhuma brecha. E eles ficaram furiosos. Não deixe brechas para o inimigo. Não dê brechas ao inimigo. Não dê vez a Satanás. Não dê lugar, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não dê, queridos. Se você quer reconstruir, digamos, sua intimidade com Deus, sua vida cristã, quer ser uma vida mais intensa, de mais intimidade, de mais renúncia, não dê lugar ao diabo. Amém? Para concluir, queridos, em 1 Coríntios 15, 58, eu quero falar, para concluir, né? Fala assim, sede firmes, constantes e abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que você faz, seja você ser intenso na fé, ser intenso na santidade. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero me santificar. Quero ter fé, Senhor. Quero ter coragem, Senhor. Coragem para reconstruir. Coragem, meu Deus. Seja intenso nisso, queridos. Seja intenso. Não, mais ou menos, né? Deus não quer mais ou menos. Ou nós somos, ou nós não somos. Deus não quer assim, não. Deus quer intensidade. Amém, queridos? Agora, se você está assim e você quer, fale com Ele, que Ele é a fonte de tudo que eu e você precisamos. Amém? Alguém leia para mim aí, por favor, Lucas 10, 27 a 29. Acho que eu achei aqui. Eu achei, gente. Peraí. Achei rápido, deixa eu ler. 27 ao 29. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. O 27, né? Só. Então, queridos, se você é de Deus, faça as coisas com intensidade para Deus. Como eu falei, não faça mais ou menos, né? Faça de todo o seu coração. Não sou eu que estou pedindo, não. Isso é a Bíblia quem manda, né? Faça de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? De sua mente, né? Que sua mente seja voltada para tudo aquilo que você está fazendo para Deus. Amém? E o último versículo, Eclesiastes 9, do 10 ao 12. Eclesiastes, deixa eu ver. Nós Salmos, Provérbios, Eclesiastes 9, do 10 ao 12. Deixa eu ler aqui. Cadê? Eclesiastes 9. O que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Na verdade, só o 10 mesmo. Então,
Tudo que chegar na sua mão, faça com toda a sua força. Será que a gente faz com toda a nossa força as coisas para Deus? Né? Toda a nossa força. Então, seja intenso em Deus. Seja intenso em Deus. Deus, eu quero o Senhor, meu Deus. Eu estou passando por esse momento, Senhor, de fragilidade, mas eu te quero. Me ajude a consertar, me ajude a ter fé, me ajude a ter uma vida de santidade. Amém, queridos? Então é isso que eu acredito que é o que Deus, né, quer falar conosco nessa noite, né? E que você guarde. Talvez você não guardou tudo, mas como eu sempre falo, uma palavra vai ficar. E eu peço ao Espírito de Deus que essa palavra fique no seu coração. Fique no seu coração, que ela apareça, meus irmãos, no melhor momento, no momento que você mais precisa. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Obrigado, Espírito de Deus, por tua graça, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. É viva, Deus. Ela fala conosco, ela se move em nós, Senhor. Ela nos direciona, ela nos anima, ela nos adverte, Senhor. Ela nos encoraja, Senhor. E por isso que a glória seja dada ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra que foi comunicada aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor, Deus, faça com que guardemos ela, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Senhor, para o momento que mais estivermos precisando dela, Senhor, que ela se manifeste em nós, Senhor, que ela se mexa em nós e que o Senhor nos ajude a lembrar da palavra, Senhor Deus, do trecho, Senhor Deus, exato que a gente precisa lembrar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor seja visto através da nossa fé, que as pessoas glorifiquem o teu nome através da minha fé, Senhor, através da nossa fé, Senhor, através da nossa coragem, Senhor, coragem, Deus, Pai, como Neemias, Senhor Deus, de reconstruir os muros de Jerusalém, Senhor. Ele teve aquela fé, aquela coragem, nada o desanimou, Senhor. Que assim também, Senhor, nós estejamos decididos, Senhor, em nome de Jesus, a reconstruir coisas em nós, Senhor. Seja também na nossa família, onde o Senhor achar, Senhor, que a gente precisa ser usado, Senhor, para levantar os muros, Senhor. Nos ajude e nos ensine, Espírito Santo, porque nós precisamos tanto de Ti, Senhor, tanto, tanto de Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a como Daniel, Senhor, ter uma vida de santidade, Senhor, de separação. Pai, nós queremos ser Teus, como diz a Tua palavra, exclusivamente Teus, ó Deus, Teus, Pai, Teus, somente Teus, Senhor. Não deixe, Senhor Deus, que nada venha, Senhor Deus, nos roubar da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Paizinho, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.